Segundo episódio, desvio de um avião da TAP, no dia 10 de novembro de 1961, por um grupo de indivíduos contestatários ao regime político, acabando por lançar do avião panfletos de cariz político sobre o Alentejo e Lisboa. Hermínio da Palma Inácio, principal protagonista do desvio do avião da TAP. Curta biografia. Nasceu em Fragudo, Lagoa, em 29 de janeiro de 1922 e faleceu em Lisboa, em 16 de julho de 2009. Portanto, tinha 87 anos. Alistou-se na Força Aérea, onde acabou por ser expulso e mais tarde preso pela PIDE, devido à sabotagem de aviões na base aérea da Granja, Sintra, evadindo-se da cadeia do Aljube. Em 10 de novembro de 1961, com os restantes protagonistas, assaltou um avião da TAP, que vinha de Casablanca, Marrocos. Foi depois para o Brasil e em seguida para Paris, onde fundou o movimento revolucionário denominado Luar. Em 17 de maio de 1967, juntamente com Camilo Mortágua e outros, assaltou a delegação do Banco de Portugal na Figueira da Foz, acabando posteriormente por ser preso pela PIDE e encarcerado numa prisão do Porto, de onde se evadiu. É novamente preso e encarcerado na prisão de Caxias. É libertado com a Revolução do 25 de abril de 1974. Mário Soares, então Presidente da República, quis atribuir-lhe a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, mas o Conselho das Ordens opôs-se, acabando por receber essa ordem em 10 de maio de 2000 pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, que sucedeu a Mário Soares. Lisboa acordou no dia 10 de novembro de 1961 sob uma chuva de panfletos políticos contra o regime. A ação de sequestro, então inédita no mundo, contestava as eleições legislativas daquele ano e centrou-se no avião Mozinho Albuquerque, um Super Constellation da TAP, desviado a meio do percurso entre Casablanca, Marrocos e a capital portuguesa por 6 operacionais, acompanhado de mais 5 revolucionários, Camilo Mortágua, Helena Vidal, Armando Silva, Francisco Vasconcelos e João Martins, e Hermínio da Palma Inácio, então com 39 anos e profundos conhecimentos de aviões, tinha sido voluntário na Força Aérea, onde fora expulso. Foi o grande obreiro do sequestro. O embarque em terras marroquinas decorreu sem suspeitas, uma vez que todos os piratas, entre aspas, eram portadores de documentação válida e de bilhetes como um passageiro comum. Helena Vidal, em avançado estado de gravidez, usou a sua forte barriga para simular a entrada de 5 pistolas a bordo. Caricata foi a situação em que se via envolvido Palma Inácio, que antes de embarcar teve de se livrar de um numeroso grupo de miúdos marroquinos que insistia em engraxar-lhe os sapatos. A recusa deveu-se ao facto de ser o único que transportava a sua pistola presa na meia esquerda, mas também a volumosa bagagem de mão, 7 sacos. Escondia os 100.000 panfletos, depois distribuídos, causou algum problema. Para o sequestro do avião da TAP foi designado o nome de Operação Navago. Teve início com a descolagem do avião da Casablanca às 9h15, de modo a não levantar qualquer tipo de suspeita. Os 6 sequestradores sentaram-se em lugares bem dispersos. Já sobre o solo português, e quando faltavam 40 minutos para a aterragem do avião no aeroporto da Portela, Palma Inácio deu ordens para que se iniciasse a tomada do avião, que apanhou 17 passageiros e 7 tripulantes desprevenidos. De imediato, juntamente com Helena, Palma Inácio deslocou-se ao cockpit do avião munido de uma pistola calibre 32, que prontamente apontou à cabeça do comandante Sequeira Marcelino. As intenções foram de imediatamente difundidas. Isto é um sequestro. Ou levas o avião sob as minhas ordens, ou prendo-te e passo eu a pilotá-lo, avisou Palma Inácio.
O comandante do aparelho optou pela primeira hipótese. O plano era simples. Bombardear Lisboa, Barreiros, Setúbal, Beja e Faro com panfletos, antes do regresso a Marrocos. O comandante do Super Constellation ainda argumentou que a gasolina para o regresso não seria suficiente. Mas Paulo Inácio, com profundos conhecimentos de aviões, sabia que tal não correspondia à verdade. Evitar o derramamento de sangue era uma das prioridades do comando. A discrição foi a máxima possível. Mantendo sempre a calma, os operacionais pegaram mesmo no ramo de rosas que estava no cockpit e distribuíram pelas senhoras presentes. Com Lisboa à vista, os 6 sequestradores começaram a ultimar o lançamento dos panfletos. Uma vez que o avião já se encontrava em território nacional, havia que tomar todas as precauções para evitar eventuais ataques contra o aparelho, pelo que foi necessário baixar para os 3.000 pés de altitude. Só assim seria possível lançar os folhetos e evitar que o Super Constellation pudesse ser alvo da contraofensiva das forças militares ao serviço do regime. Sequeira Marcelino, o comandante, com vontade de colocar um ponto final nesta aventura, ainda se fez à pista, pista 5 do aeroporto da Portela. Mas Paulo Inácio reagiu de imediato, lançando sobre os comandos do avião e gritando ao mesmo tempo: "Se tentar aterrar o avião, então ficamos todos já aqui." De modo a evitar o desastre, o comandante do aparelho desistiu então da ideia e voltou a acatar as ordens revolucionárias, solicitando a autorização à torre de controlo para voar a baixa altitude sobre Lisboa. Para sua surpresa, o pedido foi concedido. A descida drástica da altitude levou a que 2 dos revolucionários tivessem vomitado. A despressurização da cabina foi efetuada e, a partir daí, foram abertas as janelas de emergência e lançados os panfletos. O regresso a Marrocos foi efetuado a baixa altitude, de modo a que o avião não fosse detectado pelo radar de Monte Junto. Pelo caminho, o comando ainda atirou panfletos sobre Barreiro, Setúbal, Beja e Faro. No entanto, os revolucionários, bem como os restantes ocupantes do avião, viveram momentos de angústia, quando os caças Sabre, que haviam levantado voo da base de Montreal, foram avistados. Fim da aventura. Conta-se que, depois do sequestro ter terminado, um piloto de um dos Sabre confessou ao comandante Sequeira Marcelino que tinha ordens do general Gomes Araújo, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, para abater o Super Constellation, caso este não aterrasse em solo luso. No entanto, os pilotos dos caças avistaram o avião da TAP, mas não o quiseram abater. O Super Constellation aterrava em Tanger 3 horas depois de ter levantado voou em Casablanca, numa viagem que originalmente era para ter durado 1h30. Na pista do aeroporto, o capitão Henrique Galvão recebeu os 6 sequestradores, que imediatamente deixaram as imediações de carros. A tripulação, assim como os passageiros, foram levados para as instalações da polícia de Tanger. O grupo viajou posteriormente para o Brasil, apesar das fortes pressões do governo português para que fossem extraditados. Espero que tenha apreciado o vídeo. Desejo-lhe boas refeições. Até o próximo.